Sabemos que o NHN é uma ferramenta muito poderosa e a gente consegue criar vários fluxos dentro dele aí para nos auxiliar no nosso dia a dia. Vou passar uma prévia aí do que a gente vai criar aí ao longo dos vídeos, tá? A gente pode criar um monitoramento do Trello toda vez que há uma inclusão, alteração, exclusão ali daquele card. Você consegue receber uma mensagem, seja ela no seu WhatsApp ou na sua plataforma preferida, no Telegram, aonde você preferir, dá para você enviar uma notificação de alerta. Vamos criar um agente de IA, que é onde esse sim vai nos auxiliar, nos ajudar aí com as mensagerias recebidas, também através da sua plataforma preferida. Aqui eu vou estar atuando com o WhatsApp, tá? Que é a maioria aí, o queridinho da galera. Criar um CRUD inteiro dentro do Trello, onde você pode, através de uma mensagem de WhatsApp, você pode criar um card, excluir, alterar, incluir data de vencimento, data de entrega, etiqueta de mais variados temas que você quiser, alterar o card de coluna. Dentro dele aqui você também consegue fazer isso. Diferente do monitoramento, em que ele te avisa sempre que há uma alteração ali naquele card, dentro do CRUD a gente faz aí essa inclusão, alteração e exclusão dele, tá? Enviar e-mail, agendar uma reunião no Google Calendário, dentre outras coisas, tá? E aqui eu tenho mais alguns alertas aqui que eu utilizo esse monitoramento de URLs aqui exatamente para me informar se algumas das minhas automações estão indisponíveis. Então, todo dia, eu programei ela para todo dia às 7 horas da manhã, ela me envia um WhatsApp falando se as URLs, se foi encontrada alguma URL aí que não está acessível. Caso ela não esteja, ele me informa exatamente a URL, então eu consigo agir ali para resolver esse problema inicial rapidamente, tá? Criei projeto também dentro do Asas. O Asas é uma forma de pagamento aí, uma plataforma de pagamento onde você gera boletos, pagamentos de uma forma em geral, né? Você consegue também criar através de mensagens de WhatsApp, criar boleto, ver quais estão vencidos, enviar para o seu cliente automaticamente quando está vencido para lembrar de um pagamento, dentre muitas coisas, tá? Então, hoje nós vamos tratar exclusivamente em criar um buffer de mensageria, onde você vai ter apenas os números autorizados previamente vão conseguir ativar o fluxo. Os demais vão parar normalmente ali no fluxo inicial para que não haja interação e não haja gastos, né? Caso você utilize aí uma inteligência artificial como o ChatGPT, dentre outras, paga, né? Você paga aí por token, então a gente consegue economizar bastante token aí se a gente tiver esse buffer com essa trava de autorizados, né? Números autorizados. Bom, dito isso, vamos para o código. Iniciando aqui o nosso fluxo, nós vamos colocar aqui um webhook. Esse webhook, método post, tá? Vai copiar essa URL aqui do método post, vai na sua API Evolution, na instância que você criou, o webhook, cola ela aqui. Importante, messages upsert, ele precisa estar marcado e aí dá um save e pronto. Você já consegue enviar a mensagem por ele e capturar aqui exatamente essas informações que eu tenho aqui desse lado, tá bom? Eu já fixei essas informações para poder ficar mais fácil aí para explicar para vocês. Em sequência, nós vamos ativar, incluir um nó, um set field aqui, e eu renomeei aqui, né, normalizate data, tá? É nele que nós vamos conter aqui as informações. Nós vamos separar um pouco as informações, né? Porque vem muita coisa aqui, fica muito poluído para a gente poder utilizar. Então, eu fiz aqui essa separação. Vou capturar a instância. Qual é a instância que a gente está recebendo aqui essa mensagem? A instância é exatamente o nome que você criou dentro da API Evolution. O remote ID, tá? Esse é o número, ele captura exatamente o número que está vindo do seu WhatsApp, tá? Quem é? Qual é o número que está mandando essa mensagem? Ele captura. O from me, ele vai ser importante
porque é através dele que nós vamos saber se somos nós respondendo o cliente ou se é o cliente mandando a mensagem. Então, ele é muito fundamental para isso. O ID do buffer, tá? Ele vai salvar ali algumas informações temporárias. Então, ele vai ser composto pelo nome da instância, pelo número que está mandando a mensagem, e aí eu coloquei um identificador ali, um ID, um underline buffer, tá bom? Um ID de autorização do cliente, né? O cliente está autorizado ou não. Também composto ali pelo nome da instância, um número e aí o identificador aqui, underline authorization, underline client, tá? Esses nomes vocês podem colocar aí o nome que vocês quiserem, tá bom? Um ID prompt client. Por quê? É através dele que nós vamos puxar qual é o prompt que está autorizado para aquele determinado número, tá bom? Então, às vezes você tem ali 2 números na sua API da Evolution e você quer utilizar para cada número um prompt diferente. Então, ele vai ser fundamental ali para a gente puxar esse prompt exato, tá bom? Eu criei aqui uma outra variável que é um ID temporário, tá? Para uma memória temporária, também composto ali pela instância, pelo número de telefone e com esse temporary memory, tá bom? Também o nome você pode dar o que você colocar o que você achar melhor, tá bom? O ID do Google Sheets, tá? Por quê? Nós vamos fazer algumas consultas dentro do Google Sheets e é interessante que você tenha um ID único, né, para poder puxar exatamente as informações daquela planilha. Então, eu já deixei aqui pronto, se caso precisar, a gente já tem ele. E uma nova variável. A variável que vem da conversa, do que foi mandado, o conteúdo, né, da mensagem, ele vem na variável aqui, conversation, tá? Então, nós criamos aqui uma nova variável com o nome conversation client e dentro dela vai ficar salvo exatamente o que está aqui. Executando o fluxo, nós temos algo mais limpo, tá? Vou esperar ele executar. Aqui, ó. Ele fica uma coisa mais limpa. É esses dados que nós vamos utilizar, tá bom? Melhor do que o anterior ali. Inclui aqui o próximo nó, é um nó do Redis, tá? É através dele aqui que nós vamos verificar, fazer o primeiro filtro ali. Esse número, ele está autorizado ou não, tá bom? Então, abrindo aqui ele, o nó do Redis, a gente vê aqui, ó, tá? É um get, porque a gente precisa puxar lá dentro do Redis. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz essa inserção, tá? Então nós vamos puxar dentro do Redis, método get, exatamente aquela variável que nós criamos ali de autorização. Lembra? Ele vai bater lá e vai ver. E aí, Redis, já está autorizado esse número ou não? Se ele não tiver autorizado, vai retornar aqui vazio ou null, tá? E no caso aqui, como está autorizado, ele já mostrou aqui que o número ele existe mesmo, então ele pode seguir adiante. E a gente criou um switch aqui. Por que esse switch? Nós precisamos saber se o número está autorizado. Se ele não estiver autorizado, ele precisa parar. Aí nós paramos aqui nesse no operation, tá? Para ele não fazer nada, tá bom? Ele vai cair aqui e o fluxo não vai ser ativado. Se esse from me true, a mensagem é exatamente eu respondendo para o cliente. Então, não precisa ativar o fluxo, tá? É o cliente mandando para nós mensagem. Lembrando que esse fluxo aqui, nós não estamos criando para ter um agente de IA respondendo seus clientes. Nós estamos criando um agente de IA como se fosse uma secretária para você, né? Algo que você manda mensagem no WhatsApp e aí você responde ali, tem um retorno sobre o que você solicitou, tá bom? Então, neste caso aqui, o número foi previamente consultado, ele está autorizado, então ele seguiu o fluxo, tá bom? Aí eu vou adicionar mais 2 nós. O que é isso? Um vai ser o número de telefone que está autorizado e o outro eu vou salvar as mensagens. Por que isso é fundamental, tá? Porque nós vamos utilizar lá na frente. É interessante a gente já ter isso salvo dentro de variáveis separadas para a gente poder trabalhar melhor, tá bom? Então, o primeiro aqui, ele vai puxar exatamente o número que foi autorizado aqui do result do próprio switch, tá? Puxei dentro dele, salvei com o nome de uma nova variável aqui chamada phone authorization, tá bom? Executando o nó aqui.
Ele deu aqui, ele mostrou, né, olha lá, o Phone Authorization, que veio exatamente do nosso switch. Vou sair aqui, ó, já executei ele, vim na mensagem, ó, Conversation, exatamente o Conversation que está vindo aqui, tá? Do webhook, ó, Conversation, tá vendo, ó? É a mesma mensagem que está ali, só que eu peguei do nosso Normalized Data, tá? Aqui, ó. Exatamente essa variável. Se você ver aqui, olha lá, ó, Conversation Client, tá? Arrastei para cá, executando, ela está salva aqui com o mesmo nome de Conversation. Agora, nós vamos para o próximo passo, tá? Que é aqui que a gente vai criar o buffer, de fato. Por quê? Às vezes as pessoas enviam, ou você mesmo, né? No caso aqui, você está enviando uma mensagem às vezes picada, né? Então a gente precisa fazer a junção dessas mensagens. Porque senão, como o seu número está autorizado e você manda uma mensagem, é um exemplo, gostaria de agendar uma data no Google, né? E aí em sequência você manda uma outra mensagem. Se você não tiver esse acúmulo aqui de mensagem, você vai enviar, vai ativar o fluxo. A hora que você mandar a segunda, o agente de IA te respondeu e você vai mandar. Então vai virar uma confusão. Você não vai ter exatamente o que você precisa. Então, caso você mande uma mensagem e aí naquela mensagem que você mandou, você esquece de alguma coisa, você manda em sequência, ele espera ali um tempo, tá? Então, vamos lá. Ó. Vou mostrar aqui. Nesse nó do Redis aqui, do push, tá? Eu até renomeei aqui como push buffer, tá? Ele vai criar uma lista dentro do Redis, tá? Exatamente, lembra lá que nós criamos um identificador, né? Com o nome da instância, o número e underline buffer, tá? Dentro dessa lista aqui, nós vamos, dentro do data aqui do Redis, nós vamos mandar exatamente a conversa, tá? Lembra que nós pegamos ali o messages, né? Que nós criamos uma nova variável do messages, um nó do set field do messages com a variável escrito conversation e dentro dela tem todo o conteúdo, tá? E aí, isso daqui vai fazer o quê? Ele vai fazer um push lá para dentro do Redis, tá? Então, vou executar aqui, ele vai fazer um push, vai retornar para nós, olha lá, ó. Ele salvou exatamente o que precisava ali, tá bom? Só para vocês verem aqui o que vai acontecer nesse nó wait, ele vai esperar. Se você mandar uma nova mensagem, ele ainda está aguardando aqui, tá? Um detalhe muito importante, tá? É fundamental. Deixa só ele executar aqui. É fundamental que você tenha aqui, ó, tail, ele esteja marcado, tá? Por quê? Sempre que você manda uma nova mensagem, eu preciso que a última mensagem esteja no topo. Se você não ativar isso daqui, eu mandar uma outra mensagem, essa daqui vai estar em sequência. Aí vamos supor que eu mandei um oi, tá? Vai estar oi e depois essa mensagem aqui. Então é fundamental aí que você tenha essa flag aqui marcada, tá? Não esqueçam de marcar ela. Ele esperou um pouco aqui e aí nós adicionamos um novo nó, só que agora como get, tá? Até renomeei aqui ele como get buffer. Ele vai puxar o quê? Exatamente aquela variável do buffer que nós criamos, tá bom? Lá do normalized data, tá bom? Ele só vai buscar. Ele só precisa saber. E aí, buffer, existe alguma coisa aí salva ou não? Executando ele, ele vai mostrar aqui que existe algo salvo. Olha lá, ó. Existe sim uma mensagem ali dentro. Se tivesse 2, 3, 4, 5 mensagens que você mandou, não tem problema, eles iriam aparecer ali, tá bom? O próximo nó é um if. Lembra que eu falei? Esse if, ele vai fazer o quê? A mensagem, tá? Ó, a mensagem que eu recebi, esse message aqui do get, que ele puxou dentro do buffer, ele é a mesma mensagem que está dentro do await, tá? Ele é a mesma mensagem. Por quê? Se ele for a mesma mensagem aqui, ó, esse await aqui, ó, ele é a mesma mensagem. Lembra
que você mandou a mensagem, ele veio aqui no buffer e mandou para o buffer. Ele criou ali uma lista, tá bom? Aí ele esperou. Tem mensagem vindo ou não? Ah, tem mais mensagem. Ok, vou acumular aqui e aí vou mandar em sequência, tá? Porque se tem mensagem, tá chegando, o buffer ele tá criando, ele tá fazendo o push, perdão, lá para dentro do Redis, tá bom? Então, ele finalizou aqui, aí ele manda pro get. Ô get, e aí? Ó, puxa aí todas as mensagens que tem. Aí ele vai puxar todas as mensagens daquele mesmo buffer que você criou. E aí o if aqui, ele vai fazer essa comparação, tá bom? Então, a mensagem, a última mensagem aqui do get, ele é a última mensagem, ele é igual à última mensagem que eu recebi aqui do await? Ah, ele é a última mensagem que eu recebi do await. Se ele é a última mensagem, ele vai seguir adiante, tá? Se ele não for a última mensagem, significa que eu ainda estou mandando mensagem. Então, ele vai vir aqui nesse nó de wait, ele vai esperar mais um pouco, e aí ele vai vir no get de novo. Ó, get, e aí? É a última mensagem? Ah, ele não é a última mensagem. Então, ele vem para o wait de novo, espera, passa aqui pelo get, até que essa última mensagem seja igual. Se ela for igual, aí ela segue adiante com o fluxo. Agora nós vamos separar ali, vamos fazer essa concatenação de todas as mensagens que o buffer fez o push, tá? Vamos adicionar aqui um set field. Dentro desse set field aqui, ó, nós vamos criar uma variável messages. Antes, o push, como ele foi fazendo vários push, ele pode mostrar ali para você na coluna 0, coluna 1, tá? Dentro do array, tá bom? Então, coluna 2, 3 e assim sucessivamente, tá bom? Nesse caso, nós não podemos mais mandar esse tipo de estrutura para o nosso agente de IA, tá bom? A gente precisa mandar tudo numa única mensagem. E é aqui, nessa parte de concatenação aqui que a gente faz isso, tá bom? Então, criei uma nova variável messages. Dentro dela, eu fui lá no get do buffer e ele vai mostrar para mim todas as mensagens. Aqui, ó, lembra que eu falei? Ó, messages na posição 0. Se tivesse mais, estaria na posição 1, 2, 3 e aí sucessivamente. Esse tipo de estrutura nós não podemos mandar. Então, a gente precisa concatenar todas elas, tá bom? Então, eu fiz a concatenação aqui do messages. Fazendo essa concatenação, aqui, ó, você percebe que ela viria, tá? Tudo numa única string, tá? Tudo aqui dentro ela viria. Percebe que aqui no final, ele está vindo aqui, ó, um underline, nome da instância, underline e o número do telefone que está autorizado. Por que que eu fiz isso? Nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês que isso é fundamental. Caso a gente chame alguma tool dentro do agente de IA, ela vai ser fundamental aqui para a gente poder mandar uma mensagem ali dentro do WhatsApp, tá bom? Mas ela não é algo, uma regra que nós temos que ter aqui, mas eu aproveitei e puxei esses identificadores aqui que nós vamos precisar, tá bom? Então, fiz essa concatenação de toda a mensagem, aí eu adicionei um nó aqui do prompt client, tá? Do Redis aqui, que ele vai puxar lá, ó. Lembra da variável do prompt que nós criamos? Este prompt aqui, esta variável aqui, ela existe algum prompt criado para ele? Vamos executar. Se ela existir, ele vai mostrar para você. Ó, ele existe um prompt aqui. Então, eu preciso salvar esse prompt dentro de uma variável. E aí eu criei essa variável aqui, esse set field, eu filtrei ele, criei prompt client, underline client, que é dentro dela que eu vou reservar toda a mensagem que tem. Lembra, ó, um array que só tem uma posição, não posso mandar essa estrutura, então eu tenho que mandar ela no formato de string. Então eu pego ela, arrasto para cá, a hora que eu executo esse nó, ele vai trazer para mim lá, ó, dentro da variável prompt client. É exatamente essa estrutura que nós precisamos para enviar para dentro do nosso agente de IA. Agora nós vamos falar aqui do nosso nó do agente de IA, tá? Adiciona ele aí, você vai precisar de um modelo de chat. Aqui no caso eu estou utilizando o OpenRouter, mas você pode utilizar um de sua preferência, tá? Um modelo de chat, pode ser o ChatGPT, o Gemini, o que você preferir, tá bom? O OpenRouter fica aí como dica para vocês, tá? Dica de ouro. Eu estou usando um modelo OWL Alpha, tá?
ele te dá aí 20 tokens por minuto. É bom, dá para você fazer aqui o que precisa, mas se for e-mail de produção, lembre-se de colocar um pago, tá bom? A memória, pode-se utilizar a memória do próprio NTN ou você utilizar aí o Redis, tá? Para uma versão mais profissional ali, que é o que a gente vai precisar. Até porque o Redis você consegue buscar ali as 5 últimas mensagens e não enche aí a memória do seu computador, tá bom? Ó, tools, eu adicionei 3 tools. E-mail, iCloud, pode ser o e-mail de sua preferência também. Google Calendar, tá? Que é do Google Calendário, e o Trello. A nossa mensagem aqui é referente ao Trello, tá bom? Só para mostrar para vocês, ó, meu Trello ele não tem card nenhum criado, tá bom? Então, vou executar aqui o nó do agente, tá? Ó, ele já cria a memória, manda para o OpenRouter, tá? Para o nosso modelo de agente de IA. Ele identificou que é para criar um card no Trello, veio no Trello, ativou, mandou novamente por OpenRouter, falou assim, olha, foi concluído. Então, vamos ver aqui qual foi o retorno, tá bom? Nosso agente de IA aqui, ó, o prompt é exatamente o que é para fazer. É o que eu escrevi no WhatsApp, tá bom? E o prompt do cliente, ele retornou aqui um output como criado com sucesso, tá bom? Então, vamos ver se ele realmente criou, tá? Vou só atualizar a minha página aqui do Trello. Ó, criou o card criado com sucesso. Então, maravilha. O próximo passo aqui do nosso fluxo, tá? Então, se ele criou o card, maravilha, vamos seguir adiante, tá bom? Eu preciso deletar esse buffer, né? Porque senão eu vou lotar a memória daí do meu computador, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu deleto esse buffer aí, inclui aí um delete, tá? Um redis aí, delete. Você vai acionar ele aqui, no caso vai acontecer tudo automático, tá? Então, olha lá, acionou o redis, o próximo passo é um nó do próprio Evolution API, tá? Ó, vamos ver aqui. Ele tem o nome da instância, exatamente, tá, gente? Por isso que a gente está puxando lá do nosso Normaliza Data, lembra? Então, o nome da nossa instância, o número, exatamente o número que está na instância, tá? E o que ele vai retornar para mim? Exatamente o card criado com sucesso, que foi o retorno que o próprio agente de IA mostrou para a gente. Vou executar o fluxo. Ó, ele mandou a mensagem com sucesso. Vamos ver qual foi a mensagem que ele retornou. Vemos. Vou abrir aqui o fluxo. Ó, ele mandou para a mensagem. Como a gente pode ver aqui, então, ó, card enviado com sucesso. Foi a mensagem que a API Evolution enviou para mim através do fluxo. Um agente de IA aí que ele vai auxiliar você no seu dia a dia.